Nesse instante, Senhor, queremos pedir a Tua bênção sobre o Teu Filho e sobre nós, Senhor, porque o que o Senhor der para ele, Senhor, é para nós também. Portanto, o Senhor usa como queres e faz a Tua vontade. Ó Deus, prevaleça, Senhor, a Tua glória, Senhor, sobre o Teu povo e sobre a Tua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoa o Teu Filho, agora e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje os irmãos estão mais animados. Já até ficaram de pé, pastor. É o Espírito Santo que está mudando. Quem crê que tem uma palavra do céu? Não vou demorar, irmão. Para os irmãos prestarem bem atenção, está dando microfonia. Se os irmãos prestarem bem atenção, Deus vai liberar uma palavra do céu para a tua vida. Amém, irmão? Amém. Mas, enquanto eu vinha, esse microfone, com o microfone eu aprendi a falar, irmão. Porque tem pessoas que pensam que isso aqui é Espírito Santo. Por que eu estou te falando isso? Porque a pessoa, muitas das vezes, quando não tem uma oportunidade, não jogando piada não, tá? Quando tem uma oportunidade, ela sai frustrada. Ela sai até desviada da igreja. Mas eu aprendi, não com o homem, com Deus, que a minha maior oportunidade é de estar sentado escutando alguém pregar. A minha maior, não sei se é a tua, a minha maior oportunidade desde que eu aceitei Jesus é de ver alguém pregar. Glória a Deus, aleluia. E a todo tempo que eu estava aqui, eu sei que esse tempo não me ajuda, mas todo tempo que eu estava aqui, quando eu vi a tua filha pegar aqui no microfone, o Espírito Santo falou comigo assim, o desenvolvimento na obra de Deus. Eu até brinquei com a Giovana assim, eu gosto de andar ela lá, porque tem palavra. Glória a Deus. Isso não é puxação de saco não, tá, irmão? Graças a Deus o irmão Leandro não tem esse negócio com ele não. Não puxei nem do meu pai, já faleceu, nem dele puxei. Não. Mas o ministério é desenvolvido. Como? Porque Deus, quando te dá algo nas tuas mãos, uma ferramenta, tem que usar, sim ou não? Tem pessoas que estão enterrando o ministério, tem pessoas que estão enterrando o chamado de Deus. Né? A Bíblia vai dizer que um homem chegou para os seus 3 servos e deu para cada um, né, pastor, uma quantia. Mas o que eles fizeram? Apenas, se me falha a memória, um enterrou. Os outros 2 souberam como dobrar, né? Então, o que eu quero te dizer, que aquilo que Deus te deu não enterra, não. Glória a Deus, aleluia. Ah, mas eu não sei ministrar, não sei pregar. Samuel foi chamado pequeno. Sabe por que ele foi chamado por Deus? Porque ele já não escutava mais a voz de Deus. Porque os seus 2 filhos estavam fazendo coisas que não eram do agrado do Senhor. Então eu quero te dizer nessa noite, presta atenção, isso aqui pega se tu quiser. O Senhor está te levantando como no meio de muitos aqueles que não querem compromisso com Ele. Não, você não entendeu. O Senhor está te levantando no meio da tua família, da tua casa, no teu quintal, na tua rua, no meio do bairro de Morragudo, do Alto de Capuia, no estado do Rio de Janeiro, Brasil e aí afora. Porque Ele só precisa de um para mudar a história de um lugar. Porque quando Ele quer usar, irmão, Ele só precisa de um. Mas esse um também tem que ter compromisso com a palavra de Deus. Amém, irmão? Amém. Abra comigo o livro de 2 Reis, no capítulo 4, o versículo é o 8. Tem aqui meu fundo musical aí, pastora Sheila? Tem. Eu costumo dizer que quem vem nesse frio é valente, irmão. Lá na minha igreja está uma campanha, a pastora Sheila até ministrou lá ontem, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Eu falei lá que eu que dirijo o culto lá, terça-feira,
E eu falei lá que para sair de casa no frio, muitas das vezes, eu não sei se está chovendo hoje, aquela garoazinha no frio, tem que ser valente, irmão. Eu sempre costumo dizer que Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Né? Você não vai sair de casa para olhar para a cara do pastor Francisco, do pastor Antônio, não é possível. Você veio para adorar. Irmão, no nosso meio, a dificuldade de adorar é tão grande, eu não sei porquê. Eu vejo uma facilidade para mim, mas a dificuldade é tão grande no nosso meio de adorar, porque muitas das vezes, irmãos, pessoas já confessaram isso para mim. Falar que muitas das vezes porque tem um conhecido, porque tem um vizinho, porque tem muitas das vezes um amigo do trabalho. Eu entendo isso, sabe como? Que a pessoa tem um rabo preso, sabe? Tem feito coisas que desagradam ao Senhor, não tem dado bom testemunho. Mas isso nessa noite eu creio que não vai te impedir de adorar, não. Não vai te impedir de adorar nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Se porque nessa palavra que não é minha, do Senhor, tu vai sair daqui hoje diferente. Porque quando eu estava vindo de moto, eu ia vir até de carro. Minha esposa não pôde vir, eu sempre venho de carro quando ela vem. Mas como eu moro aqui no Cacoeira perto, eu vou de moto aqui rapidinho. E o Senhor vinha falando comigo que hoje vai ser diferente. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus. 2 Reis, no capítulo 4, o versículo 8 diz assim: E ocorreu um dia em que Eliseu passou até Sunem, onde estava uma mulher influente ou rica. Grave isso, rica. E ela o constrangeu a comer pão. E assim foi que toda vez que ele por ali passava, a ele para ali se desviava e estava para comer pão. E entrava para comer pão na casa dela. E ela disse ao seu marido: Eis que agora eu percebo que este homem, santo de Deus, o qual sempre passa por nós, façamos uma pequena câmara ou quarto. Rogo-te, na parede coloque ali para ele uma cama e uma mesa, e um banco, e um candelabro, um candeeiro. E será quando ele vier até nós, para que ele possa ali se desviar ou deitar. E ocorreu um dia que ele veio ali e desviou-se para dentro da câmara, e ali se deitou. Amém, irmão? Pode tomar assento. Glória a Deus, aleluia. Vamos falar do profeta Eliseu. Um homem que, para mim na Bíblia, era uma ferramenta excelente de Deus. Porque se os irmãos verem no capítulo 4, no versículo 1, existia uma mulher, né, que havia perdido o seu marido. E a Bíblia diz que essa mulher, depois que veio perder o seu marido, os credores vieram para pegar os seus filhos. E ali entra Eliseu na história. Então, nessa noite eu quero te dizer que Deus sempre vai enviar alguém para te ajudar. Eu sei que Deus usa anjo, irmão, para responder, mas para ajudar ele usa pessoas. Não, tu não entendeu, irmão. Porque quando Daniel estava orando 21 dias, a oração de Daniel já tinha sido ouvida por Deus, irmão. Só que a Bíblia diz que houve uma batalha no céu. A resposta foi enviada? Foi enviada. E quando Daniel ele está dentro da cova dos leões, o Senhor ali, conhecendo dessa passagem, o Senhor fecha a boca dos leões, né? Faz os leões jejuar. Mais uma vez Deus respondeu a oração de Daniel. E com essa mulher não foi diferente, irmão. Ela estava passando por uma necessidade, né? Muitas das vezes podemos dizer o constrangimento no meio daquela cidade, daquele local. Porque os seus 2 filhos iriam ser levados cativo.
levado como forma de pagamento. O que eu quero te dizer nessa noite novamente é que Deus sempre vai levantar um no meio para te ajudar. E vou te dizer, é um daqueles que você nunca pensou que iria te ajudar. Glória a Deus, aleluia. Porque existem pessoas dispostas a trabalhar por reino de Deus, a trabalhar a teu favor. E essa mulher se depara com Eliseu. Quando ela chega até o profeta Eliseu, ela fala: o meu marido, teu servo, morreu, e agora? E nós conhecemos a história. Eliseu manda ela até seus vizinhos, que é cavalos, né? Não um pouco, mas muitos. O que me chama mais atenção é quando ela volta e entra para dentro do seu quarto, o milagre acontece. Aquela mulher, ela volta até o profeta, não para se gabar do que tinha acontecido. Eu vou abrir um parênteses aqui. Muitas das vezes, oh meu Deus do céu, muitas das vezes a gente quer que as coisas só para mostrar, para aquele assim falar assim: ó, Deus me deu, e agora? Fala aí. Mas existe um Deus no céu que quando Ele te dá, não é para você se gabar, não é para você se engrandecer com o teu próximo, não. Porque eu creio que aquela mulher pegou vasos vazios e emprestados. Então o que eu entendo com isso é que ela não tinha nem de onde tirar o vaso, pastor. Ela não tinha nem de onde tirar o recipiente para o milagre acontecer. Oh, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas fala para o teu irmão do lado aí: o Senhor está provendo nessa noite aquilo que vai mudar a tua história. Oh, meu Deus do céu. Porque eu creio, irmão, que depois que o milagre aconteceu, ela voltou também até os seus vizinhos. Porque a Bíblia diz que aquilo que tu pegar emprestado, ainda que tu venha pegar, que tu não peça, mas se tu vier pedir, que tu não devolva da mesma maneira. O Senhor está falando para mim e para você nessa noite que aquilo que tu pegou emprestado, não devolve da mesma maneira, não. Faz a diferença. Devolve de outra forma. Mas não devolve com rancor. Devolve de outra maneira. Porque ela estava passando por uma situação que muitas das vezes a gente passa e larga Jesus. Mas ela não correu para o WhatsApp, ela não correu para o Facebook para desabafar, não. Ela foi até alguém que poderia trazer uma resposta de Deus para a vida dela. Glória a Deus, aleluia. E no versículo 8, eu quero falar de milagre nessa noite, irmão, para a tua vida, para a minha vida. Eu vou te contar, oh Jesus, esse tempo. Eu vou te contar um breve testemunho e vou voltar para a mensagem. O que aconteceu comigo. Eu estou falando de milagre. Eu estou falando do que eu vivi, não é do que os outros viveram, não, tá? Porque é bom a gente contar o nosso testemunho, né, pastor? O que a gente já passou, o que a gente já viveu, o que a gente já presenciou com Deus. O milagre que aconteceu dentro da minha casa, da minha família, da minha história. A minha esposa, ela não podia gerar filhos. O primeiro casamento dela foi muito conturbado. A primeira filha que ela teve, hoje em dia com 16 anos, a Tainá, eu não estava com ela, mas ela me contou. E o mais interessante é que ela falava para mim que ela perdeu muito sangue, né? Mas ela não era crente ainda. A Tainá, ela nasceu de 7 meses, foi muito conturbada, irmão. Mas mesmo ela não estando na igreja, ela tinha fé que Deus ia reverter aquele quadro. Glória a Deus, aleluia. Ela tinha fé que Deus iria mudar aquela história, que Deus iria dar vitória para ela, mesmo ela não sendo da igreja, não sendo crente, como eu e você é.
Eu quero te dizer que quando eu conheci ela já estava na igreja. Só que ela sempre falava para mim que queria ter mais um filho, né? E eu sempre falava assim: não, calma, que é tudo no tempo de Deus. Eu não era da igreja, eu era do mundo, da bagunça. Mas eu quero te dizer uma coisa: creia nos teus sonhos. Creia que Deus realiza sonho. E o mais interessante, irmão, que quando eu aceitei Jesus, não sei se eu já contei isso aqui, eu estava tão embriagado, não do Espírito Santo como hoje eu sou, mas na cachaça. E eu aceitei Jesus, ali o Senhor me separou, eu me batizei, foi tudo muito rápido, irmão, na minha vida. Eu me batizei, eu casei. E aí eu sempre falava com o Senhor, é muito interessante isso. Por isso que eu falei que tu tem que crer nos teus sonhos. E aí eu sempre falava com Deus assim: Senhor, se um dia eu tiver um filho, eu quero que seja menino, mas que seja a tua vontade primeiro, não a minha. Isso eu tinha no meu coração. Minha esposa ali falava, a gente, né, conversando, aquilo tudo, e ali ela falando para mim que se fosse menina ela iria colocar o nome tal, e eu falei que se fosse menino eu queria o nome de Ian. Ian. Aí Deus é tremendo, irmão. Um belo dia eu subi no monte, fui para a mata do Tinguá, Deus mostrando as coisas. Eu já vi coisas que pessoas que têm 30 anos de igreja nunca viu, irmão. Mas isso não é mérito não, tá? Eu sou falho, pecador, erro. E todos os dias eu peço perdão a Deus, o Senhor, pela tua misericórdia, Ele tem abençoado a minha família. Mas eu quero te dizer que eu estava buscando. E ali, eu voltando do monte, um belo dia, já tinha se passado, depois que eu tinha aceitado Jesus, mais de um ano. Eu tomei um banho, deitei na minha cama, e o Senhor me deu um sonho, irmão. Você crê que Deus realiza sonho? E o Senhor me deu um sonho com um menino sentado. Ele sentado de frente para mim, só que eu não vi o rosto dele, mas era um menino branco, do cabelo liso. E eu acordei chamando Ian. E quando a minha esposa ficou grávida, que a gente que é pai pela primeira vez, a gente fica com aquela curiosidade, né? De saber se é menino, se é menino. E ali eu e minha esposa travando uma batalha ali, né? Eu e ela, se for menino, eu quero esse nome, se for menino, eu falei, amém. Uma brincadeira de casal. E quando a gente fomos de Nova Iguaçu, ela bateu, né, que tinha chegado o tempo de bater para ver qual era o sexo. Adivinha, irmão? Você quer que Deus realize sonho? Mas o que eu nunca esqueci é que naquele dia eu falei, Senhor, eu quero que seja um menino, mas que seja feita a tua vontade. Então eu não coloquei a minha vontade em primeiro lugar, eu coloquei a vontade de Deus em primeiro lugar. Eu quero te dizer que tudo que tu for colocar, você coloca Deus na frente, porque Ele realiza. E aí passou aquele período todo. Quando a minha esposa veio ganhar, eu entrei com ela dentro da Maria da Bulhões, estava com ela na sala de parto. E quando o médico, eu sentei, e quando o médico, ele tirou a criança, que ele me entregou, o Espírito Santo bradou no meu coração: eu realizo o teu sonho hoje, filho. E um menino branco, do cabelo liso. Quem conhece meu filho? A Sheila conhece.
do jeito que o Senhor falou comigo, irmão, e um sonho, o Ian é hoje. Mas o que me chamou mais a atenção, que o Senhor não permite ouvir o rosto, porque o Senhor permite você ir até onde Ele quer, sabe? Para ver se você vai continuar, você não vai interromper a caminhada. E quando eu vi o rosto dele, eu falei: Jesus, o Espírito Santo falou no meu coração, bradou de uma forma dentro daquela sala. Eu contei isso, irmão, para chegar até essa mulher aqui. Que a Bíblia diz que o profeta Eliseu, irmão, passava naquela cidade, ia e voltava. Você pode ler o texto. E aquela mulher, uma certa feita, ela constrangeu o profeta a comer pão na casa dela, junto com Geazi. Irmãos, aquela mulher não era crente, não. Mas ela dizia para o marido dela: ali vai um santo, o homem de Deus. Eu quero te dizer que o profeta Eliseu profetizou para ela. Eu quero te dizer que o profeta Eliseu não entregou nenhuma revelação no alto, não rodou, ela não via nada do profeta Eliseu, mas ela bradava no coração: ali vai um santo homem de Deus. Eu quero te dizer que muitas das vezes tu vai pregar, tu vai botar, tu vai entregar a revelação, e vai ter pessoas que não vai ver você como um homem santo de Deus. O profeta Eliseu, irmão, não tinha revelado nada para aquela mulher, mas ela declarava: ali vai um santo homem de Deus. Então eu quero te dizer que o teu testemunho vai falar mais do que uma pregação que tu vinha trazer. Glória a Deus, aleluia. É o teu testemunho de vida, irmão. E o que me chama mais a atenção, meu pastor, é que ela colocou no coração dela: esse homem não pode ficar só passando para lá e para cá. Só o alimento não dá. Eu tenho que fazer algo para esse homem de Deus. Tu tem feito algo pelos homens de Deus, mas sem esperar nada em troca? Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque a Bíblia fala que aquela mulher fala para o marido dela: vamos construir um quarto, vamos botar uma cama, vamos botar uma cadeira, vamos botar um candeeiro para aquele homem, um candelabro, a cama para o homem descansar das suas viagens, a cadeira para posicionar o profeta. Oh, Jesus! E o candelabro para iluminar a noite dele, quando ele estiver estudando, quando Deus estiver falando com ele. Mas o que me chama a atenção, irmão, é que ela não poderia colocar o profeta no mesmo nível que ela. Sabe? Quando você for honrar alguém, irmão, eu aprendi isso. Quando você for honrar alguém, dos pastores que estão aqui, nunca coloque o teu pastor no mesmo nível que você. Sempre coloque ele acima do teu nível. O que essa mulher falou, meu esposo? Eu estou vendo aquela mulher falando com aquele homem. Não podemos colocar o profeta no mesmo nível que a gente. Não podemos fazer um quarto aqui no lado. Não. Não podemos fazer um quarto aqui no meio também, não. Vamos colocar o profeta acima do nível da gente. Vamos construir um quarto acima do nosso. Honra. Que muitas das vezes a gente não temos com nossos líderes. Como eu falei, eu não estou puxando saco, não. Irmão, como é que se tu não honra o pastor que foi levantado por Deus, tu vai honrar quem, irmão? Eu sei que é ruim agora nesse negócio, eu sei. Eu já fui confrontado por essa palavra enquanto eu estava lendo. Isso é honra, irmão. Não é, meu pastor? Que ninguém quer oferecer para os homens de Deus. As pessoas só querem criticar, só querem bater, só querem falar mal. Eu quero ver honrar, irmão. Irmão, honra. As atitudes de honra não é só isso aqui não, irmão. Não é só palavra não.
dentro da palavra. Quando tu começar a honrar os teus líderes, tu vai ver o que Deus vai fazer dentro da tua casa. Porque tem pessoas que só querem que o pastor ora, só quer que o pastor busque por ele, mas ele não levanta da cama por nada nesse mundo, porque está frio, porque está chovendo. Isso, graças a Deus, nunca me impediu de adorar o Senhor. Eu já subi um Trindade, quem já subiu um Trindade aqui sabe. É 3h30 subir um só para ministrar meia hora, pastor. É muito, minha mulher, isso não é nada para Deus. Para Deus isso não é nada. Deus operou, irmão Leandro, nesse culto muito, mas porque Ele quis. Eu quero te dizer que não é porque tu sobe um monte que Deus vai operar, não, porque você dirigiu, não. Ele operou porque tinha pessoas necessitadas naquele dia, com o coração voltado para Ele. Irmão, não estou desabafando aqui não, tá? Eu estou falando aqui o que o Espírito Santo está mandando falar. Que tem pessoas que sobem um monte. Eu não sou contra isso não, irmão. Não, mas eu subi um monte hoje, eu vou subir amanhã e depois, e acho que é muito para Deus. Eu quero te dizer que em João 3,16 ele desceu para dar a vida por mim e por você que está sentado aí. E muitas das vezes não somos capazes, pastor, um menino de 31 anos como eu sou, não somos capazes de dar um glória para Deus. Reclama com a missionária Sheila, foi ela que me chamou. Não estamos despertos a fazer que nem essa mulher fez com o profeta, que ela só falava. Falar é muito bom, achei lindo esse texto. Ali vai o homem santo de Deus. É lindo isso, mas ela falou que isso não era suficiente para ela. Ela honrou o profeta. E o que me chama mais atenção é que o profeta Eliseu chega e fala assim: Geazi, essa mulher tem feito muito por nós. Oh, meu Deus. Irmão, se eu chorar, não se preocupa não, tá? Porque, Jesus, há uma graça aqui nesse altar. Glória a Deus, aleluia. Esse homem tem nos honrado. Oh, Jesus. Essa mulher tem nos honrado, Geazi. Temos que saber o que essa mulher precisa. Ele é o texto, irmão. E Geazi vai até a casa dela e pergunta a ela: o que tu está precisando, mulher? Eu não tenho filho. Oh, Jesus. Tu está pensando que já morreu? Tu está pensando que já acabou? Tu está pensando que Deus se esqueceu? Aonde? Deus nunca se esqueceu de você. Deus nunca se esqueceu do que Ele te prometeu. A Bíblia diz assim: que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir, irmão. Glória a Deus, aleluia. Temos que honrar essa mulher, Geazi. Profeta, ela não tem filho, meu pastor. Tu está sentindo o Jesus? Meu Deus. Glória a Deus, Ô Espírito Santo. Irmão, já arrepiou o negócio aqui. Oh, meu Deus. Ela não tem filho, profeta. Eu falando com as minhas palavras, profeta Eliseu, já que ela me constrangeu a comer pão, eu vou constranger ela também a conceber um filho. Mas o que me chama a atenção é que esse homem, além dele ser velho, ela também não podia gerar. Sara podia gerar? Mas sabe o que eu vou te dizer? Não dá jeitinho não, tá? Porque ela deu jeitinho. Tu viu o que aconteceu?
Eu gosto muito dessa mulher aqui, irmão. Que ela não dê jeitinho, não. Meu Senhor, não faça isso com a tua serva. Num período, irmão, se tu não pegar isso aqui, tu tá muito ruim. Num período de 1 ano, tu darás à luz a um filho. O que me chama a atenção nesse texto, pastor, é que a gestação, ela dura 9 meses. Só que ele falou no período de 1 ano. O que eu acabei de dizer? Que a palavra de Deus, ela não pode mentir. Então a Bíblia fala que foi no período de 1 ano. Como, irmão Leandro? Pega isso aqui, irmão. A gestação dura quanto tempo? O ano dura quanto tempo? 12 meses. Então, a partir do momento que o profeta lançou a palavra na vida dela, 3 meses antes o milagre já estava dentro dela. Ah, Jesus, tu não entendeu isso aqui, não. Porque a Bíblia fala antes que aconteça algo na tua vida e na minha vida, é revelado a quem? Aos profetas de Deus. Então o Deus já sabia o que aquela mulher precisava. Eliseu não. Mas depois que o Geazi chega até aquela mulher e soube o que aquela mulher precisava, Deus já tinha movimentado as águas dentro dela. Ai, Jesus. Oh, meu Pai do céu. E aquele menino já estava sendo gerado dentro dela. E vou te falar mais. Tudo que tu fizer pelos homens de Deus, nunca espera nada em troca. Porque a Bíblia não me diz que aquela mulher, depois de ter feito aquilo, pediu algo a Eliseu. Não, Eliseu, de íntima compaixão, movido pelo Espírito Santo de Deus, deu um presente àquela mulher. Mas, irmão Leandro, a Bíblia diz que aquele jovem está no campo com seu pai. E ele tem uma forte dor de cabeça. Se tu ler o texto, você vai ver. E aí ele cai no campo e morre. Mas, irmão Leandro, Deus é assim. Deus te dá e depois te toma. Segura. Eu não sei se contigo foi assim. Quem tem filho sabe. Já falou assim com Deus: Senhor, ele não é meu, não, é teu. Cuidado com o que tu fala para Deus. Ai, Jesus. Cuidado com o que tu fala para Deus. Mas Deus não é homem, irmão, para brincar com o teu sentimento. A Bíblia fala quando aquele menino morre, a mãe dele bota ele em cima da cama de quem? De Eliseu. E manda chamar o profeta. Só que eu aprendo aqui, quando o Geazi vem, o profeta não vem. O profeta manda Geazi: vai lá, Geazi, faz isso, isso e isso. E ele faz tudo que o profeta Eliseu tinha ordenado ele a fazer. Irmão, existe um Deus por detrás desse cenário. É lindo, irmão. Porque quem profetizou na vida dela foi quem? Eliseu, irmão. Então o milagre não iria acontecer através de Geazi. Ai, Jesus. Então, se o Senhor te deu, Ele te deu, irmão. Ninguém pode tomar. Tu não entendeu isso, não? Oh, Jesus. Eu estou te falando, irmão, lê o texto. Que Geazi vai e faz tudo que ele, mas não acontece nada. Aí ele volta, profeta. Eu fiz tudo que o Senhor mandou fazer, mas nada aconteceu. Aí o profeta vem. A Bíblia fala que esse homem deita por
testa com testa, olho com olho. Sabe o que o Espírito Santo me revelou? Que a unção, oh Jesus, que a unção que estava naquele homem não era só de profetizar, não era só de revelar, não. Tinha uma unção também de vida. E ele passou para aquele menino. Glória a Deus, aleluia. Porque a palavra, ela sempre vai e faz aquilo que lhe apraz, irmão. Ela nunca pode cair por terra. Então a palavra que a mulher iria gerar, mesmo que o seu filho viesse a passar por aquela turbulência naquele momento, ele não poderia morrer. Glória a Deus, aleluia. Porque senão ela teria um sonho e um sonho frustrado. Não, Deus não é assim. E a Bíblia fala que aquele menino volta à vida de novo. Então eu quero te dizer com isso. Isso aqui vai ser meio complicado de tu engolir. Mas Deus, ele vai causar coisas na tua vida para que tu venha despertar. Sabe? Deus vai mexer contigo a partir de hoje. Glória a Deus, aleluia. Tu está entendendo? Deus vai mexer contigo a partir de hoje. Deus mexeu com essa mulher, sim ou não? Eu não creio que essa mulher só fez um quartinho com o profeta Eliseu, não. Eu quero ver todos os profetas que passavam ali, aquela mulher hospedou. Aquela mulher deu de comer. Sabe por quê? Ela entendeu que tudo aquilo que você entrega no altar, ele te devolve, irmão. Oh, meu Deus! O altar nunca vai te tomar nada, ele sempre vai te devolver. Glória a Deus, aleluia. E ela depositou na vida do profeta. Por isso que eu falei sobre honra, irmão. Leva isso para a tua vida. Os pastores que cuidam de você não estão precisando só de palavras, não. Está precisando de atitudes, tua e minha. Quando eu entendi isso, pastor, que nós precisamos não só falar, mas praticar, Deus abriu o céu. Deus me deu um trabalho novo. Nem carro eu tinha. Deus me deu um carro. Se tu entendesse isso, irmão. Sabe por que eu estou te falando isso, irmão? Já vou fechar e vou entregar o microfone. Porque muitas das vezes a gente pensa assim: o pastor não está precisando de nada. Tu que pensa. Você que pensa. Um abraço, irmão. Muda a história do homem de Deus. Porque os homens de Deus só entregam, só dá. Eu acho isso lindo, porque a Bíblia, ela diz, né? É melhor ser dado do que receber. Mas nós, como os pastores aqui, pastor Francisco, pastor Antônio, nosso pastor aqui, só entrega. Também precisam receber. E muitas das vezes, irmão, tu está sentado e Deus fala contigo: dá um abraço no pastor. Eu vou dar um abraço no nome de Deus, que ele é a Bíblia todo dia, que jejua, que ora. O que ele tem que saber? Ele está carente da tua oração também. Ele está carente do teu abraço. Quanto tempo tem, irmão, que tu não abraça o teu pastor? Quanto tempo tem, irmão, que tu dá uma palavra de ânimo para o teu pastor? Acha que é só você que precisa de uma palavra de ânimo? Acha que é só você que precisa de um abraço? Acha que é só você que precisa de uma profecia? Que Deus é com ele? Ah, Jesus! Acha que é só você, irmão? Isaías 49:15. Ainda que uma mãe que gerou, que amamentou, venha se esquecer do teu filho, todavia
o Senhor nunca vai esquecer de você. Tu pode entender isso? Tu pode ficar de pé? Deus fala no meu coração, muda o culto. Ou melhor o culto, que eu vou levar a resposta. Quando você vier esse lugar e começar a fazer aquilo que tu não fazia, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida também. Glória a Deus, aleluia. O Senhor falava comigo aqui que muitas pessoas aqui ainda não sentiram o poder de Deus na sua vida, pastor. Mas sabe por causa de quê? Porque não cria no protocolo. Porque fica na mesmice. Porque não dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Entra nesse lugar e faz a diferença, irmão. Deixa Deus te usar, que os tímidos não herdarão o reino do céu. Se tu é tímido, não vai para o céu não, irmão. É a Bíblia que está dizendo, eu não. Porque em Atos 2, a Bíblia diz que todos estavam assim, num lugar como esse. A Bíblia diz que veio um vento impetuoso e tomou aquele lugar e encheu a casa. Se imagina nessa noite. Tem quantas pessoas aqui? 20? 15? Não sei. Deus te tomar agora, irmão. Só me permite fazer algo aqui no Espírito Santo. Irmão, vem aqui na frente. Mas se tu também não quiser, não precisa vir não, irmão. Espírito Santo não age assim não. Vem aqui na frente. Só quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ah, irmão, não quero não. Eu tenho medo desse negócio. Então fica aí no teu lugar. Errou? Isso é compromisso, pastor.